Oi, gente. Estamos voltando com as gravações do canal Profissão Certa no YouTube. E essa volta vai ser tratando de um assunto que eu acho que está interessando a todo mundo aí, está todo mundo meio atarantado, os candidatos ao Enem, os estudantes que pretendem fazer o Enem, meio perdidos aí, né, confusos. Já não bastasse a pandemia, a gente tem um ministro da Educação também que é muito confuso, ajuda a confundir ainda mais. Então, agora que a gente sabe que foi adiado o Enem, ainda não sabe, a gente não sabe a data, mas aí a turma continua dentro de casa, alguns estudam online, outros, alguns estão mais acostumados com esse tipo essa forma de estudo, outros menos. E o que se faz? Quais são os dramas e quais são as soluções possíveis, né? Vamos discutir se tem solução, para os problemas que os estudantes estão enfrentando no meio dessa pandemia e no meio dessa confusão do Ministério da Educação, essas loucuras que aprontam aí o senhor Abraham Weintraub. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com o professor Leandro Vieira, que dá aula em 3 ou 4? Quatro escolas, e é coordenador pedagógico do ProEnem. E, então, está aí em plena atividade pelo Skype, pelo Google Meets, falando com os estudantes e também pensando nesses caminhos que são possíveis seguir para você chegar no final, lá em cima do vestibular, que já é uma coisa tensa sempre. Esse ano, imagino muito mais. É isso, Leandro, tudo bem? Fala, Chico, tudo bem com você? Tudo bem. Pois é, o que você tem notado aí com a garotada, com os estudantes que você tem tido contato? Qual é o estado de ânimo deles? Como é que estão muito perplexos? Como é que é? Primeiro, deixa eu agradecer o convite aí que você me fez para conversar um pouquinho. E segundo, assim, os estudantes, né, a gente observa dois comportamentos, né? Aquele estudante que estuda num colégio que está dando suporte, aquele colégio privado que tem condições de, por exemplo, oferecer listas de questões, listas de exercícios, aqueles estudantes que estão, né, com condições financeiras mais adequadas, eles estão preocupados, mas eles têm a noção clara de que é uma preocupação que é passageira, porque eles sabem que vai ter a prova, eles estão preparados, a preparação continua para eles, então acaba que eles estão preocupados, mas com uma sensação de segurança. Agora, a maior preocupação são aqueles estudantes que estão com as escolas paradas, né? Eu trabalho numa plataforma que você citou, que é o ProEnem, é uma plataforma de ensino à distância, e muitos alunos são de escolas públicas e eles estão completamente paralisados no ensino presencial. Não tem suporte escolar, então não tem planejamento, não tem orientação. E esses alunos estão muito mais preocupados, né? Esses alunos estão realmente numa situação de total imprevisibilidade, né? De não saber e não entender o que vai acontecer, né, nos próximos meses, de não entender o que pode acontecer daqui para frente. E desses alunos das escolas públicas, então qual é a maior preocupação deles? Assim, eles estão perdendo conteúdo, não sabem onde achar? O que é a pergunta mais frequente que eles fazem? Acho que eles têm três grandes preocupações. A primeira é que muitos têm a preocupação de fato de o Enem não acontecer, né? Tem muita gente achando que pode ser que o Enem não exista, que o Enem não tenha mais, então eles estão com medo de perder literalmente o ano de estudo, o ano de preparação. A segunda preocupação que eles têm é que eles se sentem inferiorizados em relação àqueles alunos que estão com condições quase que normais, né, nas escolas privadas. Então eles ficam muito tensos com a sensação de que tem gente se preparando e que eles não estão tendo as mesmas condições, que eles estão sendo claramente prejudicados nisso tudo, né? E acho que a terceira grande preocupação são as incertezas geradas, né? A verdade é que os alunos estão preocupados de rola boatos constantemente de que a prova pode mudar, de que o perfil da prova pode passar a ser de um dia só. Agora a gente nem a data sabe mais da prova, então existem várias instabilidades preocupando esses alunos. Mas eu acho que a maior preocupação é a sensação de estar tendo uma preparação inferior, né? Muitos alunos estão com uma sensação de que não estão tendo a mesma condição de acesso. Assim, quanto à primeira preocupação, acho que isso me parece não procede, porque o Enem vai ocorrer, seja em que data for, mesmo que nem tenha que passar para o ano que vem, que eu acho difícil, mas seja em qual data for, vai ocorrer, porque
tem uma sequência de estudantes que vão ter que fazer esse ano, vão ingressar esse ano na faculdade, e vem os próximos. Então, eu acho que esse medo, primeiro, acho que não tem, por mais confuso que seja o nosso ministro da Educação, acho que esse perigo não se corre. Agora, a disparidade na preparação, eu acho que completamente, dá para entender completamente essa preocupação, e eu acho que, no final das contas, isso vai fazer uma diferença, né? Então, por isso que você está dizendo, talvez a gente chegue num Enem que seja o mais desigual de todos os tempos, por causa da pandemia, né? Eu acho que o Enem já é uma prova muito desigual, a gente observa isso nos últimos anos, né? O Enem, na verdade, ele foi criado com uma proposta, que a proposta foi se perdendo ao longo do tempo, né? Eu sou professor desde 2010, né? E nesses 10 anos aí que eu trabalho com o Enem, a gente repara que a prova vem dificultando, a prova não vem se tornando mais fácil, ela vem se tornando mais difícil. Era uma prova que no início era muito interpretativa e está cada vez mais conteudista, então é uma prova que já é segregadora nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais segregadora, e nesse ano essa disparidade, essa discrepância, essa desigualdade só vai se ampliar, porque na verdade os poucos alunos que vão ter condição de fazer uma prova com qualidade são aqueles alunos que têm condição de acesso a pagar uma escola privada que está oferecendo suporte EAD, né, um suporte à distância, ou o aluno que tem condições financeiras de pagar um curso online, de ter uma preparação que não seja presencial. Porque por mais que as escolas públicas tenham professores que se dediquem, que se esforcem, as condições de acesso à internet são precárias, as condições de acesso aos meios tecnológicos são precárias. Como é que você vai oferecer uma educação à distância em um país onde nem todo mundo tem acesso à internet, onde nem todo mundo tem computador em casa, luz em casa? Então, de fato, é algo muito complicado. Em relação à sua primeira fala, Chico. Não, só para marcar qual é a diferença entre a prova mais conteudista e a outra mais interpretativa, só para os alunos de uma maneira geral do Brasil todo entenderem qual é a diferença desses dois estilos. Perfeito. A gente tinha uma prova ali nos primeiros anos dessa década, né, 2010, 2011, 2012, que era uma prova que ela tinha um perfil, que era um perfil em que muitas vezes, através do texto, uma capacidade interpretativa do texto, análise de imagens, análise de músicas, muitas vezes, você conseguia se encaminhar para a resposta, né? Era uma prova um pouco mais comparativa em relação a textos. Isso vem se perdendo, a prova vem se tornando totalmente baseada em conceitos. Eu vou te dar um exemplo prático, né? Se vamos trabalhar uma questão, por exemplo, sobre racismo. Antigamente ia cair um texto sobre o tema, uma reportagem, para você analisar aquela reportagem. Hoje vai cair um conceito de Florestan Fernandes. Hoje vai cair um conceito de Gilberto Freire, algo muito mais teórico, que facilita para o aluno que teve uma boa educação, mas dificulta muito para aquele aluno que não teve acesso, né, ao que a gente entende aí como educação formal. Uhum. Então, isso já há alguns anos, isso não é de agora não, né? Não, isso não é do atual governo, isso não é algo do Bolsonaro nem do Temer, isso na verdade já observou isso desde o governo Dilma. Ali. Do final do governo Dilma, esse modelo de prova já estava acontecendo, já estava ocorrendo. Uhum. Agora, o que você sugere para os alunos que têm essa diferença de preparação? Quer dizer, eu estou falando para esses porque aqueles que já estão vendo a gente e já têm uma preparação boa online, depois vão poder correr atrás porque tem uma educação de qualidade, isso aí o problema já está resolvido. Então, pensando nesses que vão ter essa dificuldade, essa diferença de preparação, o que você sugere para que eles façam para tentar diminuir essa diferença? É óbvio que resolver não vai, né? Mas o que se pode fazer para minimizar? Eu acho assim, o aluno que tem acesso à internet em casa, acesso à internet com alguma qualidade, né? Porque muitos alunos têm acesso à internet, mas pelo celular, com pacote de dados limitado, isso também é muito complicado, né, na realidade brasileira. Mas aquele aluno que tem internet em casa, ele já larga na frente, né? Ele larga muito na frente. Hoje em dia, a gente no YouTube, nas plataformas digitais, a gente tem muito conteúdo gratuito, assim, muito mesmo, né? A gente tem diversos canais, diversos professores. Depois, se o Chico quiser, até indico alguns para ele poder divulgar aqui nos comentários. Existem muitos canais com conteúdo de qualidade e gratuito, né? Então isso já é uma ferramenta que eu acho que os alunos têm que utilizar, porque os mesmos professores que estão na internet são os professores que estão nas escolas privadas, né? A mesma galera, né? Então assim, você tem já que se você tiver acesso a isso, né, você já está sendo extremamente privilegiado. Agora, se você não tiver acesso à internet em casa com qualidade, infelizmente é muito complexo pensar uma alternativa. Eu acho que a única alternativa é você recorrer de fato
a um estudo por meio de livros, por meio de conteúdo escrito, mas que a gente sabe que sem orientação se torna algo complexo, né? Se torna algo de difícil possibilidade. Então, minha recomendação se você tem acesso à internet, que você desfrute disso, né? O YouTube hoje em dia ele é um campo muito vasto para você descobrir novas coisas. E se você não tem, infelizmente, né, tentar utilizar o que você tem em casa, os recursos que você tem de livros, de apostilas, o que a gente sabe que é limitado, mas infelizmente é o que vai ser possível nesse momento. Essa dificuldade é enorme para quem não tem a internet, porque até onde vai conseguir o livro, né? Se não tiver o livro, se você não tem internet, você não vai conseguir baixar pela internet. Exatamente. E aí, onde consegue o livro, não tem a orientação, nem tem o livro. Então, é realmente uma coisa muito complicada. Já que você é coordenador pedagógico do ProEnem, imagino que você tem uma visão geral do que acontece em todas as matérias. Assim, quais são as matérias mais difíceis para o aluno, nesse momento, se atualizar ou tentar manter a qualidade de aprendizado? O que preocupa mais nesse momento os alunos? Quando a gente olha o índice de acertos, né, nas provas do Enem dos últimos anos, os índices de acertos eles ficam muito baixos nas disciplinas de matemática e natureza. Né? Matemática e ciência da natureza costumam ser as disciplinas com maior problema e com menor número de acertos. Então, já é uma preocupação natural que o aluno tem. Mas eu acho que se tiver que se destacar uma disciplina, é a redação. A verdade é que a gente tem no Brasil hoje uma prova do Enem, que é uma prova que privilegia demais a redação. Ela tem um valor muito grande, em algumas faculdades chega a ter peso 4, né? Então, de fato, ela é um peso relevante. E se o aluno não tem um professor, ele não tem quem corrija a redação. Então, ele tem uma dificuldade direta ali de conseguir entender se está dando certo, se está fazendo correto ou não. Porque numa questão de vestibular de matemática ou de história, eu consigo ver o gabarito. Então eu sei se eu estou no caminho certo ou não. Na redação eu fico sem padrão, né? Eu fico sem engajamento ali se eu não tenho um professor me orientando. Então acho que nesse momento a distância, talvez a redação seja o maior dilema, pela importância e pela dificuldade de a gente conseguir respaldar isso. E aí, novamente, né, o aluno que é privilegiado de ter um acesso a uma boa escola, de ter acesso a uma escola privada, ele quase sempre tem a possibilidade de ter professores que corrigem online, né? Então, de fato, a gente vai aumentando ainda mais a desigualdade nesse momento. É interessante você falar isso, porque já que essa é a que você identifica como a maior dificuldade, e a gente aqui no Profissão Certa tenta ajudar dando informações, mas como eu sou jornalista e o texto é minha área de atuação, vamos ver aí se eu penso alguma forma de ajudar a turma que está vendo a tratar do texto, a dar algum paliativo que possa ajudar. Não sei, vamos pensar direitinho, o pessoal também que está vendo, se tiver interesse, coloca aí nos comentários. Se acha que isso pode ajudar, se esse canal pode ajudar nesse sentido da redação, que a gente vai aqui tentar pensar em alguma forma de ajudar. Agora, tirando a pandemia, o que você diria, conselhos que você dá sempre, todos os anos você dá para os alunos, né, que há anos você acompanha nessa trajetória tensa até chegar, 1 ano, 2 anos, sei lá, de preparação, até chegar no Enem. Estamos agora em junho. Digamos que seja no final do ano o Enem, ou se não for em novembro, vai ser dezembro, janeiro. O que daqui para frente deve priorizar? Que tipo de atitude deve ter? Como usar bem esses 6 meses ou 7 meses que faltam até o Enem? Eu acho que é fundamental que os alunos entendam que o Enem não é uma prova de curto prazo, né? Não é uma prova de escola, aquela prova que você estuda para fazer a prova na semana seguinte, né? Que você se mata de estudar durante 2, 3 dias e faz a prova logo depois. O Enem é uma maratona, é uma prova de longuíssimo prazo. Você está começando a estudar, por exemplo, agora em junho, você vai ter meses, no mínimo 6 meses aí até o dia da sua prova. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter um planejamento. Eu acho que é importante você fazer o seu planejamento, sua grade de horários, definir os dias de estudo para cada matéria, definir a quantidade de horas que você vai estudar por dia. Eu acho que um planejamento é muito importante. É importante para você não se perder. Quando eu digo se perder, você, em certo momento, não saber mais o que já estudou, o que não estudou. E, ao mesmo tempo, você também
conseguir manter o engajamento constante, né? Implementar o estudo na sua rotina. Eu sei que para muitos alunos é difícil de uma hora para outra começar a estudar 2, 3, 4 horas por dia, mas é importante começar, criar o hábito de fato. Se você não consegue ficar tantas horas estudando, fique 20 minutos, 30 minutos. Eu acho que a ideia é você implementar isso no seu cotidiano, implementar isso na sua rotina e levar até a prova, né? Em relação àquilo que a gente pode falar que o aluno deve se dedicar mais, né, que ele deve dar mais de importância, eu acho que você tem que pesquisar, né, o curso que você quer, saber qual faculdade você quer, porque a partir daí você sabe os pesos, né, das disciplinas. Então, eu vou te dar um exemplo prático da minha realidade. Se eu quisesse engenharia na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, eu vou saber que redação, matemática são disciplinas fundamentais para mim, porque tem peso maior. Logo, eu preciso me dedicar mais nessas disciplinas. Então, eu acho que assim, se você acha que você tem pouco tempo, você acha que você trabalha, estuda, tem outras tarefas, ou você não vai conseguir estudar tantas horas por dia, focar muito nas suas específicas. O peso faz uma diferença muito grande, né, quando você vai fazer a avaliação final, né? Então, acho que é fundamental você fazer essa pesquisa do curso que quer e em qual faculdade você considera ser a que você tem mais interesse, a que você mais deseja aí conseguir a sua aprovação. Ok, Leandro, te agradeço muito. Acho que a ideia aqui é essa, dar uma geral nos dilemas, nas preocupações dos alunos, nesse momento que é difícil para todo mundo, é difícil, imagino, para você como professor, para lidar com toda essa incerteza, mas para os alunos que estão nessa tensão que todos os anos o Enem provoca, mas esse ano, imagino que deve ter dobrado, triplicado, quadruplicado essa tensão, e a gente dá alguma luz, pelo menos para a pessoa organizar a cabeça, né, o raciocínio no meio desse turbilhão todo. Ainda tem o tal ministro da Educação que não ajuda em nada os estudantes a tentar se acalmar e tomar um caminho tranquilo para chegar até o Enem. Então, te agradeço muito aí, mais uma vez, você já participou uma vez do Profissão Certa, te agradeço muito a participação e qualquer dia te chamo de novo. Beleza. Me despedir dos alunos, como mensagem final aí, falar para eles o seguinte, assim, vai ter Enem, gente. Né? A primeira coisa que você entenda é isso, assim, pode ser em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mas vai ter a prova. Então, assim, se mantém estudando, não desiste não larga de mão, porque o seu sonho depende aí desse seu esforço nesse momento. Valeu, galera. Forte abraço para todos. Obrigado.